Nós vimos há algumas semanas falando sobre a intervenção dos Espíritos em nossas vidas. É um capítulo bem grande e cada semana a gente procura trazer um pedacinho desses estudos do Livro dos Espíritos. Nós temos visto nas últimas semanas a interferência que os bons espíritos têm nas nossas vidas, se a gente assim o permite. E também dos maus espíritos, aqueles espíritos ainda que não conhecem a bondade, que não conhecem os ensinamentos do Cristo, que esses irmãos também, movidos por vingança, movidos por inveja, eles também procuram, de uma certa forma, causar obstáculos nas nossas vidas. Mas isso só acontece de acordo com a nossa permissão. Somos nós que permitimos quem são os espíritos que vão influenciar nas nossas vidas. E esse capítulo que vem agora, ele tenta esmiuçar para a gente de que forma que os espíritos conseguem para nós essa interferência nas nossas vidas. Porque nós vimos nas questões passadas que muitas vezes os espíritos interferem mais nas nossas vidas do que a gente sequer imagina, né? Seja através de uma informação, seja através de uma intuição, um pressentimento. E o estudo da noite de hoje vai falar sobre exatamente os pressentimentos que nós temos e a influência que os espíritos têm nos acontecimentos da nossa vida. Na semana passada, nós encerramos o assunto que fala sobre os anjos da guarda de cada um de nós. E isso traz a gente a reflexão da tão pouca importância que nós damos aos nossos amigos protetores espirituais. Quantos de nós já fizemos uma oração agradecendo aquele que está ao nosso lado, sempre soprando boas influências, querendo estar ao nosso lado, querendo nos auxiliar na direção das nossas vidas? Quantas vezes a gente faz um agradecimento a esses irmãos abnegados que estão ao nosso lado dia e noite, mesmo quando nós estamos e permitimos a interferência dos amigos de menos esclarecimento que nos querem fazer o mal? Eles estão do nosso lado, mesmo assim, permitindo que nós, através do nosso livre-arbítrio, que nós decidamos quem a gente quer que nos interfira, quem que a gente quer que nos instrua, né? Se a gente estiver voltado para o bem, se a gente estiver focado no lado bom da vida, os nossos espíritos protetores estarão do nosso lado, sempre influenciando. Agora, quando a gente está em momentos de vingança, de raiva, eles se afastam, respeitam o nosso livre-arbítrio e permite que a gente faça o que a gente quiser, porque a condução da vida de cada um de nós é dependente de nós. Nós somos os únicos responsáveis pela condução das nossas vidas. Os espíritos não têm responsabilidade. Eles podem querer nos fazer mal, eles podem nos querer fazer bem, dependendo da evolução com que cada um deles esteja, e dependendo do sentimento que eles tenham por nós, mas fazer o mal ou não e seguir a influência vai depender exclusivamente de nós. E dentro desse contexto, falando sobre pressentimentos, a pergunta 522 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Aquela sensação que a gente tem de, nossa, será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer? Ou parece que vai acontecer alguma coisa diferente na minha vida. Será que isso é sempre um aviso do espírito protetor? Vamos ver a resposta. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição a escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, ou seja, antes de virmos aqui para o planeta Terra,
tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Ou seja, antes de vir, nós estudamos e nós muitas vezes pedimos determinadas provas para que a gente passe para o nosso engrandecimento. Porque quando a gente chega no plano espiritual cheio de defeitos, cheio de erros cometidos, e a gente tem uma amplitude dos sentimentos, das faculdades do espírito ampliadas, que a gente tem aqui no planeta Terra mais restritas, quando a gente chega no plano espiritual, nós temos uma noção mais precisa do que, nossa, aquilo que eu fiz foi errado, passa um filme em nossas vidas. E aí a gente se arrepende do que fez, e muitas vezes a gente pede provas para cumprir com aquele objetivo que nós deixamos de cumprir, ou com aquele erro que nós fizemos. E aí, a gente planeja a nossa encarnação, dependendo do nosso grau de evolução e dependendo da nossa intenção. Nós podemos participar assim, eu gostaria de vir numa situação econômica X ou Y, porque vai facilitar a minha vida, dessa forma eu vou conseguir direcionar minha vida de uma forma melhor, né? Então, são as provas que nós mesmos escolhemos muitas vezes, né? Então, aqui está dizendo o seguinte: tendo estas caráter assinalado, ou seja, que a gente já conhece as provas, muitas vezes, do que a gente vai passar aqui no planeta Terra, ele conserva o espírito no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e essa impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então pode ser um aviso de um amigo que nos está alertando sobre uma determinada situação, ou então pode ser nós sentindo que aquele momento daquela prova difícil, muitas vezes, que nós escolhemos, está chegando. Esse é o pressentimento. A questão seguinte: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, nós não temos certeza, a gente só tem aquela ideia, nossa, será que vai acontecer e tal? Será que isso que está vindo esse pensamento que está vindo na minha cabeça é certo ou errado? O que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Como nós devemos proceder diante da incerteza de que o que está vindo em nossas mentes é uma coisa certa ou errada? E os Espíritos nos respondem, muito claramente: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e Ele te enviará um de seus mensageiros, um de nós, dos Espíritos. Então, quando estivermos numa dúvida de como proceder, não faz nada com pressa, respira, pede uma boa intuição, essa intuição vai chegar. Faz uma oração, pede para que essa resposta venha numa leitura que você vai fazer. Aí pega uma leitura, qualquer que seja, que fale de Deus, uma mensagem diária, abra aquela mensagem. Dentro daquela mensagem, com certeza vai estar a resposta que você está querendo, né? Outra questão: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, de como nós devemos nos comportar na vida moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Será que eles interferem? O que eu vou comer hoje? Que roupa que eu vou vestir? Se eu devo comprar um carro ou uma bicicleta? Será que eles interferem nesse sentido também? Ou só no que vai dizer respeito ao meu engrandecimento moral? Respondem os Espíritos: tudo. Os Espíritos eles nos interferem, nos aconselham em tudo. Eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Ninguém pode botar a culpa porque o Espírito te aconselhou errado e você seguiu aquele mau caminho. A culpa é sua.
A culpa é de cada um de nós. As desgraças que acontecem em nossas vidas são porque nós buscamos. E segue uma nota de Kardec. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. É aquela vozinha que está dentro da gente, que a gente, será que eu sigo, será que eu não sigo? Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Pode orientar a minha mãe a me dar um bom conselho. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes da sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Dentro do capítulo do Evangelho, que fala sobre as nossas desgraças, fala muito claramente que os nossos impulsos que nos levam aos nossos males, aquela ação por impulso, sem pensar, aquela coisa que você depois fala, nossa, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo, teria sido diferente. Uma ação intempestiva, geralmente contra uma outra pessoa, que pode trazer consequências para o resto da sua vida. Então aí, os conselhos estão aí, todo momento para nós. Cabe ao bom senso de cada um, de interpretar, de respirar, de orar, pedir a intuição para seguir o melhor caminho, e essas vozes vão aparecer para a gente, não como uma voz, faça isso, mas pode vir através de um amigo que te dá um conselho, uma leitura, e por aí vai. E agora, dentro do capítulo que fala sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Exercem os espíritos, é a pergunta 525, alguma influência nos acontecimentos da nossa vida? Certamente, pois que te aconselham. Uma vez que eles nos aconselham, para o bem ou para o mal, interferem na nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida. E aí Kardec tenta esmiuçar um pouquinho mais na subpergunta A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Ou seja, os espíritos podem modificar um caminho nosso, podem colocar um obstáculo na nossa frente para que a gente tropece e caia no chão? Pode acontecer isso? Responde: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então, colocar um obstáculo na minha frente para eu tropeçar, não faz parte da natureza, não é da lei da natureza. Então, isso eles não fazem. Eles podem influenciar outras pessoas para nos influenciar, eles podem nos influenciar diretamente, e por aí em frente. Vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre isso. Uma nota de Kardec. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Mexer um copo, mover coisas, é o que a gente espera que o espírito faça, né? Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Nós sempre damos atenção para o lado mágico da coisa, né? Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo e muito natural o que se executa com o concurso deles. É por isso que nós não damos importância porque os espíritos fazem a todo momento nas nossas vidas, porque é oculto. Assim é que, provocando, por exemplo, um encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por um determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista. Eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Vai depender de cada um seguir ou não o conselho. É o livre-arbítrio de cada um.
Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos e os espíritos não. Nós que temos o livre-arbítrio, nós somos os donos dos nossos caminhos. Então o espírito não vai pegar esse copo e vai virar. Existem espíritos que podem mudar mesmo objetos. Mas aí nós estamos falando de outra situação, tá? E principalmente por espíritos mais materializados, aqueles com grau de evolução um pouquinho menor, que conseguem, pela materialização que ele tem no seu perispírito, modificar alguns objetos, entre outras situações. Mas na nossa vida diária, um espírito não tranca a porta para a gente não sair. Isso não existe. Vão vir mais perguntas bem interessantes que a gente consegue esmiuçar isso de forma adequada. Outra pergunta: tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Então, se é para um homem morrer, ele vai subir numa escada e a escada quebra e ele morre, foi o espírito que causou a quebra dessa escada para ele morrer? Vamos ver a resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza. Isso que tem que ficar em mente de nós. Para o cumprimento das leis da natureza. Não para as derrogar, fazendo do que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e incontrário àquelas leis. No exemplo que figuraste do homem que sobe a escada quebra e ele morre, a escada que se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-se daí a morte por um efeito natural, lei da natureza, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então está claro para nós que o espírito não quebra uma escada para que a gente, quando suba, essa escada se quebre e a gente morra. Ele pode nos instruir, sabendo que aquela escada está com defeito ou está carcomida, e se for a nossa hora, para que a gente suba ali e aconteça o tal acidente. Tem outros exemplos interessantes. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminado por um raio, refugia-se debaixo de uma árvore. Comum, né? Chovendo, a gente vai para baixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Se isso interfere a lei da natureza, não vai acontecer, né? A gente não está deixando isso bem claro? Então o espírito não vai pegar um raio e fazer com que o raio caia naquela árvore. Mas vamos ver a explicação. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela um homem. O raio não foi direcionado para aquela árvore porque o homem estava lá. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida só por não estar debaixo da fronde o homem. Não é porque o homem não estaria ali que o raio deixaria de acontecer, tá? Isso está ficando muito claro para nós? Outra pergunta. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil, dar um tiro numa outra pessoa, que apenas lhe passe perto sem atingir, poderá ter sido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? O homem atirou em direção de uma outra pessoa, o tiro passa de raspão, mas não mata. Pode ter um espírito desviado essa bala?
Se o espírito desviasse essa bala, estaria transgredindo a lei da natureza. Então isso não é possível de acontecer. Mas o que pode acontecer? Vamos ver. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar à vista o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Então, o projétil seguiu a linha que tem que percorrer. O espírito não desviou a bala, mas pode ter dado a intuição da pessoa se abaixar, chegar para o lado, enfim. Pergunta 529. Que se deve pensar das balas encantadas, aquelas balas que têm caminho certo, né? De que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. É a resposta. Aí segue outra pergunta dentro dessa. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Pode um espírito bondoso que está nos guiando ter a sua ação anulada por um outro espírito? A resposta: o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. Então, tudo vai acontecer de acordo com a vontade divina. Se não for para acontecer, não vai. Tá? É isso que a resposta quis dizer. Pergunta 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então, os espíritos zombeteiros, os espíritos levianos, aqueles que nos querem pregar uma peça, eles podem também interferir nas nossas vidas com alguns acontecimentos? Resposta: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhe todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra na nossa cozinha, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Então, se um celular nosso cai no chão e quebra o vidro, não é porque um espírito causou isso para nós. Se uma louça nossa quebra em casa, não é porque é um espírito. Eles podem sim interferir em nossas vidas com algumas coisas que nos causam aborrecimento, mas mais uma vez falando, eles só causam isso enquanto nós damos guarita para eles. Se nós, com nossa impaciência, a gente se aborrece com qualquer coisa, eles estão ali do nosso lado criando situações para nos embaraçar e nos deixar mais impacientes ainda. A partir do momento que a gente cultiva o contrário, que a gente passa a respirar fundo, ter paciência com os nossos irmãos e com os acontecimentos, os espíritos veem que essa peça que eles estão pregando para nós não está não está dando guarita. É igual na nossa escola, quando a gente era criança, que as crianças brincavam com a gente, que mexiam conosco, que chamavam de magrelo e tal. Se você der guarita, eles vão passar o ano inteiro brincando com a gente. Mas se ninguém der bola, pronto. No dia seguinte ninguém mais te chama de... Ninguém mais faz bullying contigo. Segue a pergunta ainda dentro desse tema. Destes, o que provocam contrariedades nas nossas vidas, os espíritos, obram impelidos por animosidade pessoal, por coisas pessoais, por desavenças pessoais nossas. Esses espíritos estão ligados a nós por desavenças, ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia. Ou seja, ele tem um motivo concreto para estar tentando me convencer para o lado equivocado, ou fazem isso por pura malícia? Por uma e outra coisa, é a resposta.
Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nessa ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Então pode ser porque os espíritos têm desavença conosco mesmo por coisas que aconteceram em vidas precedentes, ou por pura inveja. Pergunta 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Aqueles que nos fazem mal aqui no planeta Terra, esse mal se extingue quando se passa para o plano espiritual? Resposta: muitas vezes reconhecem a injustiça com que procederam conosco e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a perseguir-vos, cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Então não é porque chegou no plano espiritual que as coisas mudam, muito pelo contrário, as coisas permanecem, nós seremos como nós somos. Tudo bem, temos faculdades ampliadas, faculdades que nós muitas vezes não conhecemos, nós desconhecemos, mas esse mal ele pode ser reconhecido por esse agressor nosso, ou então ele pode continuar. Pode pôr-se termo a isso, e por que meio? Ou seja, isso a gente pode, tem algum jeito de a gente dar fim nisso? Podeis, orando por eles, e lhes retribuindo o mal com o bem, acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberdes colocar-vos acima das suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. Se a gente não dá importância, ou se a gente souber relevar os pequenos transtornos das nossas vidas, esses espíritos podem deixar de nos causar tormentos. E assim também, se nós passarmos a fazer o bem, né? Não tem coisa mais saudável do que alguém que te quer o mal, você tentar retribuir com o bem. No plano espiritual também é dessa forma. Segue uma nota de Kardec. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer as vinganças que vinham tomando e que assim, cedo ou tarde, o homem paga o mal que tenha feito a outrem. Então é muito comum que a gente passe algumas encarnações sofrendo com desavenças que nós causamos em vidas passadas. Tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas, os males e de favorecê-las com a prosperidade? Os espíritos que nos acompanham podem afastar de nós alguns males que venham a nos acontecer? De todo não. Afastar de todo modo não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência. Há males que nós temos que passar. Inclusive nós muitas vezes planejamos. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Uma palavra amiga, um bom conselho, que a gente às vezes enxerga um caminho melhor que a gente possa seguir. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muitas vezes poupar-vos aos males, ou quando menos atenuá-los, exclusivamente a nós. A inteligência Deus vô-la outorgou para que dela vos servais, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir-se a si mesmo. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e vos abrirá. Nós só vamos receber com frequência os bons conselhos se a gente abrir as portas para isso. Está aqui a questão do buscai e achareis. Aquilo que a gente busca, a gente vai encontrar. Se a gente busca através de uma oração, através dos bons atos, coisas boas, a gente recebe em troca. A lei do universo de atração, a lei de ação e reação, ela é muito justa. Aquilo que nós fazemos, nós recebemos na mesma intensidade. Então, o mal que nós fazemos, nós recebemos na mesma intensidade. E o bem que nós fazemos, nós recebemos também. Ah, não, mas espera aí. Eu só faço bem nessa encarnação, mas eu só recebo ingratidão, só recebo tropeços.
Mas e as vidas precedentes que nós tivemos com os males que nós fizemos? Então nós estamos aqui para recuperar isso. Essa oportunidade que Deus nos deu é uma graça, é uma oportunidade de regeneração, é uma oportunidade de nós tentarmos aos poucos ir combatendo aqueles males que nós fizemos, passando pelos mesmos sofrimentos que nós fizemos passar. Isso não é maldade, isso é justiça. É nós encarnarmos em nós mesmos aquilo que nós fazemos. E se nós fazemos o bem, nós vamos receber o bem de volta. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Nem sempre aquilo que acontece que a gente acha que é um mal é um mal. Frequentemente, do que considerais o mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atentais no momento presente ou na sua própria pessoa. Então, muitas vezes, a dificuldade que nós estamos passando é para o nosso próprio bem. Assim como nós deixamos de atender aos desejos de um filho, desejos que não têm sentido, para o bem dele. Da mesma forma isso acontece. Podem os espíritos, outra pergunta, fazer que obtenham riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Os espíritos podem nos dar riqueza, se a gente pedir, quero fazer aquela fezinha na loteria, na Mega Sena. Será que se eu rezar aqui na porta da lotérica, eu recebo a inspiração desses números milionários? Resposta: algumas vezes como prova, ou seja, os espíritos podem fazer isso sim para nós como prova. Quase sempre, porém, recusam, como se recusa à criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Não sei se todo mundo aqui já conhece essa frase, mas diz que a prova da riqueza muitas vezes reprova mais do que a prova da pobreza. Muitas vezes não, reprova. A prova da riqueza reprova mais do que a prova da pobreza. Porque a riqueza nos traz facilidades que muitas vezes a gente leva para o lado negativo, né? A gente tem dinheiro sobrando, a gente pode querer começar a promover festas, e por aí vai. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores da riqueza? Uns e outros podem ser tanto os espíritos bons quanto os espíritos ruins. Vai depender da intenção. Depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que os concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. Então, aquele espírito que quer nos causar mal, às vezes nos favorece o dom de conseguir uma riqueza imediata, que sabe que vai nos levar para a derrota. Será por influência de um espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Ou seja, os obstáculos das nossas vidas são por causa dos espíritos? Algumas vezes é isso efeito da ação dos espíritos. Tá, pode ser, vamos lá. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muitos influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então nós podemos receber os conselhos, nós seguimos se nós quisermos. E se nós errarmos e formos para um lado ruim, a culpa é só nossa. A última pergunta, 535. Quando algo de venturoso nos sucede, quando nós conseguimos um objetivo que nos satisfaz, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Quantos de nós já agradeceu ao Espírito protetor nosso pelo pão nosso de cada dia? Resposta dos Espíritos: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. O que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que acontece para nós
se a gente esquecer de agradecer as nossas bênçãos? Resposta: o que sucede aos ingratos. O que sucede aos ingratos? Deixar de lado. Quando a gente faz uma coisa boa, e mesmo que não espere agradecimento, mas que a gente receba com isso uma ingratidão, a gente deixa a pessoa de lado. É um erro nosso, mas a gente deixa essa pessoa de lado. No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo se sai bem. Pô, o fulano de tal não vai na igreja, o fulano de tal não reza, o fulano de tal não faz bem, mas tudo dá certo para aquele indivíduo. Resposta: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores. Pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Então, todas as bênçãos que nós recebemos, nós nos esquecemos de agradecer, mas imagina a gente agradecer, acordar e agradecer por enxergar, por vermos um mundo colorido. Imagina agradecer por ouvirmos, mesmo que seja nossos parentes mal educados, mas de ouvirmos. Quantos não têm essa possibilidade de ouvir? E quantos de nós agradecemos as pequenas coisas que nós recebemos todo dia? Se nós pararmos para pensar que nós somos muito, mas muito devedores, nós estamos aqui com nossos corpos perfeitos, cuidando bem deles, é de uma graça que não tem tamanho. E nós esquecemos de agradecer todos os dias o simples fato de respirar. Bom, por hoje é isso. Que Jesus abençoe cada um de nós.